Valéria Vieira, neonatologista, e Renata Montarroios, mastologista. É isso aí. Vocês foram convidados para um podcast chamado É Assim Que A Gente Fala, que é um podcast onde a gente conversa sobre saúde de maneira descontraída, sem muita regra, sem muito rebuscamento na hora de falar. Só essa palavra rebuscada que por si só já se explica, né? Então, o tema de hoje é um tema que a gente escolheu exatamente porque na semana que esse podcast vai ser publicado, e diga-se de passagem, ele é publicado toda semana, às segundas-feiras a gente lança um episódio. Na semana que esse podcast vai ser publicado, vai ser a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Pois é. É isso aí. O tema nosso líquido sagrado, né? É isso aí. O tema é os desafios da amamentação. Então a gente convidou uma neonatologista e uma mastologista para falar sobre isso. E temos um intruso homem para falar É isso aí, mas a visão paterna. Mas eu tenho muita experiência com mamãe. É super importante, amamentação. inclusive. Eu tenho muita experiência Visão com paterna amamentação. nesse contexto aí. Exatamente. Não é. Até Eu sempre porque digo, é esse fundamental. ano o tema da amamentação é priorizar, criar um sistema de apoio sustentável. Rede de apoio, é isso aí. É isso aí. Então, todo mundo pronto? Vamos gravar. A gente pensou em começar a conversar sobre falar da amamentação, mas sem necessariamente o menino ainda ter nascido. Porque eu acho que quando a mulher está grávida, eu acredito que ela já comece a pensar em amamentar desde Já que ela começa tá a grávida. sofrer quando ela tá grávida. Então, eu não sei se existe você, Carol, que já fez obstetrícia há muito tempo, alguma orientação que você dava pra mãe pensando já Não, vai mudando. É que eu não tenho nem tanto tempo, mas já vai mudando. No início tinha que passar esponja, tinha que fazer, né, tem que calejar. Hoje a gente já diz, não, ele vai, você só tem... passar esponja? Mandava passar esponja, pedra pomes, passar as coisas pra calejar a mama, pra não rachar depois. E a gente já sabe que hoje tá gravando já. A gente já tá falando aqui. Já tá gravando. Mas ótimo, que bom que ficou assim espontâneo esse negócio do passar esponja, né? E passar Tá a pedra proscrito, pome. Eu hein? Então vamos, né? Meu Deus, Não pode. ralava. Hoje não pode mais. Então a mulher Hoje grávida, você tá dizendo que a Então, assim, orientação da mulher antigamente grávida é ralar o peito. Era pra calejar, literalmente, Entendi. pra que quando o neném fosse sugar, ele não rachasse. Isso foi em Só que- 1923. Que Mais ou menos, bolinha. quando eu me formei, mais ou menos. E aí, hoje a gente já sabe que não, é o contrário. Ele tem que estar lubrificado, ele tem que estar hidratado para ele poder ir e voltar sem rachar. Entendi. Antigamente, você já viu até uma orientação, na época que eu estava grávida, que também não tem tanto tempo, a orientação de usar uma camisa com estampa de onça para você cortar o lugar do mamilo, para você ficar tomando sol no mamilo. Mas não sem- precisava ser estampa de onça. Pra pessoa... Era uma Pra camisa de disfarçar. algodão. Não, era pro vizinho não Não perceber notar que que era um você bico de estava E é com o porque bico pelas de peito de dificuldades, muitas vezes, de exposição de janela de É apartamento, criativo, né? né? Aí fizeram de Então, onça. criavam algumas ideias. Corta uma camisa estampada, põe Pra ninguém no perceber. bico do seio e a pessoa nem vai ver na janela do apartamento vizinho. Eu não sabia disso, Para não. fazer o banho Nunca de soube sol. disso. O fato é que desde primórdios, né? Isso é uma coisa que, teoricamente, uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes é que as pessoas dizem que a gente nasceu com esse dom de amamentar. E eu acho que uma das coisas que eu prego no meu dia a dia é que essa romantização não deve ser tão alta. Porque se você romantiza durante uma gestação, quando o bebê nasce, você se frustra muito. Porque as coisas foram acontecendo, a humanidade foi evoluindo e a mulher que outrora nasceu para amamentar, hoje ela tem um monte de coisa para fazer e a amamentação, ela não ocorre tão naturalmente como a gente pinta no papel. Não é tão fácil assim. E eu acho que a cabeça deve funcionar muito bem, porque ela comanda meio que tudo quando o bebê nasce. Então, o que eu comento com minhas pacientes é o seguinte: durante sua gravidez, a gente pode sim preparar a mente. A gente pode estudar, a gente pode ler. Isso a gente encontra fácil nos sites. Instagram hoje é uma ferramenta de informação. É perigosa, mas a gente, sabendo ir dos lugares corretos, a gente tem informação de qualidade. E aí o que eu falo muito é isso, que você procure ver como posicionar o seu bebê, e isso tem fácil no Instagram. É como que você deve preparar sua mente e entender como é que esse leite vai chegar, quando ele vai chegar, quanto tempo ele demora para chegar, e o que o bebê precisa nos primeiros dias. E que o leite do início é diferente do leite Exatamente. do final. Isso é muito importante. Eu entendo assim, que Aham. hoje a preparo é muito mais mental, Do que psicológico do que físico. Perfeito. E preparar a rede de apoio, né?
Rede de Que apoio. antigamente era assim, a mãe, que seria a avó, se mudava para casa da filha quando ia parir. E aí fazia todo o suporte. Hoje, as avós estão ainda no mercado de trabalho. Isso levando em consideração que muitas avós antigamente nem tinham essa coisa da amamentação mesmo. Então, ao invés de ser um suporte positivo para a mulher que queria amamentar, muitas vezes essas avós até eram incentivo para que as mães não conseguissem amamentar, porque arranjava alguém para cuidar do bebê, a ama de leite, ou já de cara dizia não vai ter, não consegue, vamos colocar, usar alguma outra forma de alimentar com outro leite, enfim. O famoso mingau. Então, assim, a gente realmente, na história da amamentação, a gente tem pontos positivos, mas a gente também tem pontos negativos. E isso, na minha visão, ele se estende até hoje. Sim, é muito. Isso não muito acabou, frequente, né? Por isso que eu acho que a gente luta tanto por uma rede de apoio segura, não só da família, mas no trabalho também, para incentivar e ter suporte realmente para essas mulheres conseguirem amamentar por mais tempo. Sim. Porque é difícil realmente. E a rede de apoio hoje não é só família, né? Não é só família. A rede de apoio paga. Isso Graças a Deus. E tem a rede de apoio sua, do seu trabalho, né? Então, assim, existem hoje as grandes empresas, elas vão estar investindo naquele espaço para a mulher, não necessariamente espaço físico, mas o espaço psicológico mesmo, entender que a mulher que está voltando de uma demanda de amamentação, ela vai ter uma conjuntura diferente do dia a dia da gente. Eu tenho 3, então, na verdade, por 3 vezes eu voltei muito rápido, porque a gente que é médico acaba voltando muito rápido, profissional autônomo não tem férias, e eu tive uma sorte muito grande, porque eu criei a minha rede de amamentação. Paga, porque eu pude fazer isso, eu sei que nem todo mundo pode, mas em compensação eu não tive uma rede de apoio não paga. Né? Então, assim, era eu, as minhas funcionárias, ou uma funcionária específica que me deu muito suporte, principalmente nos 2 últimos, e uma vez ou outra uma família. Mas o trabalho é muito importante. Então, você tem um chefe que consiga ajustar os seus horários, isso eu tive na minha época, é muito importante. Né? Todo mundo aqui amamentou? Você amamentou, Carol? Amamentei. Aos trancos e barrancos. Não foi legal minha amamentação, mas amamentei. Quando cumpri minha missão, mas sempre assim, com complemento, e tomando chá, e tudo que mandavam fazer, eu fazia de tudo, pegava o Instagram, assistia todos que você imaginar. A gente tem um ruído branco que faz a criança dormir. Ruído branco dos meus filhos já é aulas sobre amamentação. Você sabe que Carol é obstetra, né? Então é ela que faz os bebês virem ao mundo. E imagine que uma pessoa com toda essa formação teve uma dificuldade imensa. Exatamente. Então, assim, eu não acho que seja, de fato, algo fácil. Eu acho que é possível. E, assim, estatisticamente falando, apenas 5% vai ter muito leite ou vai ter pouco leite. 90% desse meio vai estar ok para amamentar do ponto de vista anatômico e do ponto de vista fisiológico. Mas existe todo um contexto além disso. Eu tenho uma história para contar, mas Valéria quer falar alguma coisa? Eu sou faladeira. Falando em relação até o suporte para a amamentação. É interessante porque eu mesmo, na época que eu tive a minha primeira filha, eu fazia residência. Eu terminei pediatria, eu estava grávida dela e passei para a especialidade, para a neonatologia. Então, a gente não tinha um espaço para a gente poder ordenhar. E a casa que a gente mora na residência, a casa longe do hospital, e no próprio hospital não tinha. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, porque eu tinha passado na especialidade, fui me apresentar e me afastei para poder ter a bebê, a preceptora me liberou. Quando eu fui voltar para a residência, eu comecei, na verdade, em outro hospital. E aí a minha filha tinha a história de suspeita de alergia à proteína do leite, enfim, mas mamava super bem. E ela tinha um refluxo, então o ideal era que eu mantivesse a amamentação até pelo menos os 6 meses, que é o preconizado. E eu, acabada a residência de pediatria, então vamos lá que eu vou amamentar os 6 meses da criança. Vou cumprir minha missão. Vou cumprir minha missão, né? Já era não é fácil, eu digo que amamentar realmente não é uma coisa fácil. Você tem que estar fisicamente, mentalmente preparado.
eu digo que às vezes as pacientes chegam numa ideologia muito grande do amamentar e quando elas se deparam com a realidade, muitas se desesperam. E aí você tem que parar e dizer, peraí, é assim, vamos com calma, não se cobre tanto para você conseguir. Enfim, a propaganda é linda, a realidade realmente ela não é fácil. E aí eu lembro que quando eu fui pedir ao meu preceptor, porque a licença era só 4 meses, eu fui pedir para me dar minhas férias. Eu disse, eu posso tirar minhas férias de 1 mês, pelo menos eu volto, a minha bebê já vai estar perto dos 6 meses. Aí ele disse não. E aí... E um pediatra, né? Era neonatologista, aí ele disse não. Aí eu disse, mas não tenho direito, eu não posso? Ele, pode, você pode, mas eu não dou. E aí eu fui atrás, saber o que é que eu poderia pedir, um afastamento, enfim. Na porta eu encontrei o meu professor, meu preceptor de pediatria, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E aí ele disse, você está voltando para a residência, vai começar a especialidade? Eu disse, não. Ele, como não? Você não vai voltar agora? Sua filha já tem 4 meses? Eu disse, professor, o básico que eu aprendi em pediatria foi amamentação exclusiva até os 6 meses, porque eu não posso fazer isso pela minha. Né? E aí eu fui lutar atrás, consegui o afastamento, fiquei com ela até os 6 meses, mas assim, a gente era... Foi sofrido, né? Sofrido. Porque para você fazer isso... eu ia abdicar da residência. Eu acho que a gente não pode desvalidar isso, invalidar isso, né? A gente não pode invalidar esse tipo de coisa. Não, porque... E só esse estresse já diminui a produção. E até o tempo de você falar, até a forma que o seu semblante é sofrido hoje. Quantos anos sua filha tem? Minha filha tem 15. E imagine você fazendo pediatria, aprendendo isso, e as pessoas por quem você tem uma admiração, que lhe ensina um monte de coisas são... Então, imagino quantas barreiras não tem para uma mulher que quer amamentar enfrentar, né? E isso vai por todo lado. E aí, quando a gente senta aqui, assim, só para deixar uma coisa bem clara, porque a gente tá falando o tempo todo que é difícil, quando a gente senta em 4 e se coloca disponível por 1 hora que seja para falar sobre a amamentação e começa a falar que é difícil, a intenção é que a gente realmente alerte para que é extremamente possível. Desde que você entenda a realidade, respire nesses 9 meses, entenda que vai... Eu sempre falo assim para minhas pacientes, são 30... Eu tenho uma historinha que a chave vira aos 30 dias. Uhum. Mas os 30 primeiros dias, você precisa estar realmente preparado para enfrentar um leão. E é uma imersão mesmo. Esqueça que você tem vida, que você tem um mundo ao redor. É você e o bebê. É por isso que tem licença. Você não precisa estar preocupada no cabelo, não. Se a casa tá limpa, se tem comida na geladeira. Se a casa sogra tá vindo, se tem pão para você servir. Entrar para tomar banho de cabeça não dá tempo. É 30 dias que você tem que ficar na imersão, você e o bebê, para que a amamentação, né? Funcione. E aí comigo foi o contrário. O que aconteceu comigo? Eu já tinha terminado o mastro, eu engravidei no último mês de mastologia. Inclusive fiz um pré-natal bem louco, porque na época eu fiz uma pós fora do país. E eu não queria perder a pós, porque como é que eu ia, né, conseguir fazer isso depois? Então eu fiquei 4 meses fora e quando eu voltei já tinha 5. Então eu perdi todos os pré-natal, todo o pré-natal. Mas aí quando eu cheguei tava tudo bem, enfim. Quando o bebê nasceu, eu pensei, não, eu sou mastologista, claro que eu vou amamentar, né? Veja, eu conheço muito bem. E eu conheci uma pessoa que foi muito importante para mim, talvez ela nem saiba que tenha sido tão importante, que foi uma consultora de amamentação na época. Eu morava em Salvador e ela era de lá. E aí eu chamei, falei, vamos lá, primeiro dia. E no primeiro dia era a anatomia da mama. Eu falei, não, sinceramente, essa aula eu não vou pagar não, porque veja, a anatomia da mama pra mim, sou eu que vou te dar aula de anatomia. E é extremamente arrogante, imagine, né? Assim, acho que no puerpério, cirurgiã, médica, né? Coisa tal, juntando tudo, né? Médica, cirurgiã e puerpério, pronto, deu. E aí ela falou, ela foi super acolhedora. Ela falou, não, tudo bem, então a gente não vai fazer aula sobre a anatomia da mama. E aí, aí a gente fez as outras 3 aulas do bebê nascer. Chamei ela 1 semana antes do bebê nascer. E aí, quando o bebê nasceu, eu me lembro perfeitamente, assim, quando começou o bicho a pegar mesmo. Eu liguei pra ela, assim, em cima da hora, falei, pelo amor de Deus, venha. Aí, quando ela veio, ela começou a me explicar a anatomia da mama. Menina, eu tive uma crise de choro. E eu virei pra ela e falei, por favor, me desculpe, porque eu fui arrogante, eu não sabia, e eu tava ali num momento péssimo. E depois disso, olha como são as coisas, foi o primeiro filho, né? Depois disso, eu resolvi fazer todos os cursos de amamentação. E aí, então, eu fiz os cursos todos que eu tinha pra fazer, fiquei colega dela, fiz parceria com ela,
E aí, quando os outros 2 nasceram, eu já sabia tudo sobre a amamentação de verdade. Mas assim, não tem nada a ver com mastologia. Você assistiu a aula de anatomia da mama? Imagine que... Pediu pra ela passar esse Imagina. PowerPoint da anatomia da mama pra você? Tive que pedir desculpa pra isso. Pois é. Baixou a cabeça, né? Quando o bebezinho nasce, eu sempre digo às mães assim, você vai ter bebês em fases completamente diferentes. Os primeiros 30 dias, esqueça a casa. Que a casa vai virar de cabeça para baixo, você vai estar naquele nível de estresse altíssimo. Eu digo, Passou é normal dias, chorar. É normal você se trancar no chuveiro. Chorar. Sentar no chão, sentar no chão com a água caindo em cima de você, você se acaba. Chorar O por peito qualquer pingando. coisa. É isso aí. E você se acabando de chorar, o menino chorando fora. Aí você alguém chega, batendo na porta e você sentada. Você se chega sentindo na a pior primeira pessoa do mundo. semana na casa de uma paciente, eu digo porque às vezes nascem filhos de amigos nossos, vizinhos nossos, e às vezes eu fico acompanhando esses bebês. E fico geralmente até os 3 meses, alguns até 6. E aí eu lembro que quando eu chego na casa desses amigos, assim, na primeira semana, eu vou algumas vezes para estar pesando o bebê e vendo essa questão da amamentação e dando suporte a elas, porque eu sei que é difícil. E aí tem semanas que você chega na casa, você olha para a cara da mãe, ela tá destruída, sabe? Mesmo tendo uma rede de apoio, mas ela tá cansada, ela tá no limite, e ela diz, eu não consigo botar o menino no peito, eu não consigo, não produz nada, eu tento ordenhar, não sai nada. Mas às vezes quando você chega junto e aí você vai vendo que só em você tá dando suporte e tá explicando e tá dizendo que aquilo ali vai passar, dá um fôlego a ela, sabe? E aí eu digo, os primeiros 30 dias são terríveis. No segundo mês, você vai ver que o bebê já vai tomar, a sua vida vai tomando outro rumo. No terceiro, pronto. Você tem outro bebê em casa e sua vida é outra. Mas o primeiro mês, você passando por ele... Até 30 dias, eu acho que é cabalístico, assim, sabe? E a rede de apoio, a principal importância, ao meu ver, porque nesse primeiro momento é a dupla mamãe e bebê, não tem jeito. E aí eu falo o seguinte, a rede de apoio tem que ir para dar suporte à mãe. Não tem que ir para dar suporte ao bebê. Ele tem que ir para pegar o bebê enquanto a mãe está descansando. Não é para fazer a mamadeira do bebê. Porque você vai trabalhar. Não é para dizer para a mãe que ela tem pouco leite. Não, é para você dar suporte para a mãe. Pegar o bebê enquanto a mãe está descansando, levar água para a mãe, porque é uma sede, e é importantíssimo, né, essa hidratação nesse começo. E é uma coisa que eu digo para as pacientes, não tenha vergonha de pedir. Quando você sentar, perceber que você esqueceu, não tenha vergonha. Que hoje eu me arrependo, que eu faço assim, poxa, vou incomodar de novo. Mas a pessoa que está lá para te dar o apoio, ela está lá para ser incomodada. É porque isso exige empoderamento. E quando a gente é novinha no primeiro filho, a gente não tem. Você precisa estar muito bem preparada para gerar esse empoderamento, para você colocar as pessoas para trabalharem para você. E ter a segurança de dizer, é assim, vai ser assim, enquanto eu acho que seja assim, até que uma pediatra venha e fale o contrário. Né? Porque existe um comentário ao redor, né, que deixa você louca. Cada um fala uma coisa diferente. Mas vamos falar de parte técnica um pouquinho. Depois que o bebê nasce. Antes do bebê nascer, do ponto de vista físico, não tem hoje grandes coisas para fazer, né? Não é mais para raspar os peitos, como você disse. Não, Deus faz a coisa perfeita. Certo. E Ele vai preparar de forma que seja perfeita. Beleza. Então a única orientação é crie sua rede de apoio. E entenda como estude. É que vai ser o processo. E assista a aula de anatomia. E assista a aula de anatomia. Entenda principalmente que aquele processo vai passar, mas que... Aí a gente vai falando aqui, né? Aqueles primeiros 2 dias vão ser assim, depois de 3 dias, em determinados partos, mais rápido do que outros, com 4 dias, 3, 4 dias, 5 dias. Vai ter uma pós-jadura que vai ser assim. Será que o obstetra aborda isso no pré-natal? Não. A gente aborda um pouco no curso de gestante. Mas no pré-natal a gente... E eu vou mais adiante. Nem o obstetra, nem o pediatra e nem o mastologista. Até porque, assim, na consulta pré-natal é uma coisa que as pessoas não têm hábito de fazer. E deveriam fazer. Porque na consulta pré-natal, essa família vai ser preparada para a chegada desse bebê. Não só das patologias ou dos riscos que um bebê possa ter. Mas, na verdade... preparar essa família para a chegada desse bebê. Então, é normalmente discutido várias coisas na consulta. Mas, infelizmente,
nós não temos o hábito Não. de fazer a consulta pré-natal. E para o médico, de forma geral, é muito mais fácil você resolver a demanda do que você prevenir alguma coisa. De forma geral, né? A gente hoje está vivendo uma medicina que está se modificando aos poucos, né? A gente está precisando modificar isso aos poucos. Mas isso inclui também. Então, assim, como eu falei, nem o obstetra, nem o pediatra, nem o mastologista. Então, a gente ainda não tem a quantidade de profissionais, me corrijam, meninas, se eu estiver errada, mas assim, voltados para a amamentação, como a gente deveria ter. Muito bonito em livro, mas na prática, o que a gente vê, muitas vezes, é um abandono por todas as partes. E a mulher lá naquele centro como vítima da história mesmo. Principalmente porque não sabe, né? Não tem conhecimento. Por isso que eu falo que durante os 9 meses, para mim, é buscar conhecimento e empoderamento. O principal é isso. E é assim, a mulher ainda carrega com ela um senso de responsabilidade e culpa. culpa de tudo. E culpa. Porque ela passa Isso é o pior. a gravidez tomando conta daquele bebê na barriga, tomando medicação, fazendo consulta, se preparando para a chegada do bebê. E quando tem alguma malformação, alguma coisa, a culpa é da barriga. E se o bebê nasce antes da hora, essa mulher também vai cheia de culpa, porque acha que o bebê não nasceu na hora certa, por Porque culpa ela dela. não se programou. Então, assim, a mulher ela já Essa vem culpa com eu uma carrego até carga. hoje. A mulher já vem com Todas ela- nós trabalhamos muito. esse Meus sentimento de bebês culpa todos constante. têm trombofilia. Então, obrigatoriamente, meus filhos iam nascer baixo peso. Não, foi porque eu trabalhei demais. Não tem quem me tire da O meu foi cabeça que eu tivesse prematuro ficado porque em eu casa. trabalhei. Porque Pois eu é. subi a escada de 2 em 2 degraus. Eu não tinha paciência de subir de 1 em 1. Tenho certeza que foi isso. Mas É isso, nesse nível. isso é É nesse nível. instintivo até, né? Mas vocês não tiveram suporte de ninguém? Você não teve suporte do seu marido? Tive Você de minha teve suporte do seu mãe. marido? Você teve suporte do seu marido? E... Teve demais, eu imagino que vocês todos tiveram, pô. Eu imagino que vocês tiveram. Veja, mas isso não é o comum. Eu tive Eu muito sei. suporte do meu marido. Aham. E assim, eu tive uma pessoa dentro da minha casa que foi mais cuidadoso com meus filhos do que eu mesma. Até hoje é. Mas isso não é a regra. Não é regra. Não é. A mulher, ela está abandonada. Eu estou falando assim de uma forma até um pouco pejorativa, mas a gente vê muito isso. Basta acontecer qualquer coisa que o parceiro Dá o pé. se fica. E aí a vovó de antes. Aí agora, então, essa problemática toda, eu nunca tinha pensado nisso. Mas como é que eu tô grávida, iniciando aí primeiro filho, e aí? Como é que eu monto essa minha rede de apoio? Como é que eu começo? O que é que eu Eita, faço? pergunta. Primeiro, Difícil. Minha Sim, e aí? mãe, você vai conseguir vir ficar 30 dias comigo? Não, minha mãe, tá bom, peraí. Sogra, você consegue vir aqui pra minha casa, me dar esse apoio? Se você tiver um bom relacionamento com a sogra, se você tiver um bom relacionamento com sua mãe. Elas querem ajudar. Não, mas Tipo assim, Na uma verdade- funcionária. A gente tem hoje as doulas que ajudam também nessa parte. Temos as consultoras de amamentação que são maravilhosas. Teve uma que me ajudou muito e que ela dá esse apoio. Agora, ela não está lá no dia a dia, ela não vai fazer faxina. Então, assim, você precisa realmente desses 30 dias de uma rede de apoio braçal. E eu acho o seguinte, que uma das coisas importantes, por exemplo, tudo é custo. Né? Então, assim, a gente vai ter uma realidade muito heterogênea no Brasil. O Brasil é um país extremamente heterogêneo. Então, a gente tem no mesmo consultório pacientes que têm uma condição financeira muito boa, que vão ter muita facilidade de pegar uma técnica por dia, e vai ter pacientes Não tem que... E o que eu comento é o seguinte, que hoje, para mim, enxoval de bebê, que não o básico, é investir numa rede de apoio. Eu penso isso, eu fiz isso, inclusive, entendeu? Então, assim, eu, no segundo filho, eu me organizei para ter uma rede de apoio de suporte bom. E não necessariamente é a mais cara e todos os dias uma. É você preparar. A babá do meu segundo filho, ela entrou na minha casa 15 dias antes dele nascer. E aí eu me organizei, eu já sabia muito a amamentação, foi uma sorte, né? Foi uma oportunidade que eu tive. Então, eu peguei bombinha de tirar leite, por exemplo, expliquei para ela como é que eu devia manusear. Eu sabia que eu ia precisar deixar, porque eu ia ter que voltar cedo para trabalhar. E aí, eu tenho até hoje essas mensagens guardadas com o maior carinho. Eu tenho, inclusive, isso no meu Insta, quando meu bebê nasceu. Ela fazia assim... e aí, tá chegando, tá choramingando. Eu fazia, tô na última paciente. Ela fez, eu vou esperar. Então, às vezes, eu ficava morta de peso na consciência, porque eu demorava 20 minutos para chegar. Ele estava chorando, mas eu tinha uma rede de apoio com ele, que não dava chupeta, não dava mamadeira. Então, quando eu chegava, ele estava morto de fome. E eu conseguia, naquele momento, lógico, E claro, você com o ninguém vai peito deixar o bebê vazando. com fome. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente conseguia ajustar o horário.
Eu e ela. Ela teve, porque eu Foi ensinei. parceira. Porque eu mostrei, falei, ele vai chorar, vai acontecer isso. E eu tive emoção. E ela me ajudou muito na segunda. E a primeira vez foi essa consultora. Mas é interessante o que você falou. O enxoval, você não precisa comprar, você não vai morar numa ilha deserta. A gente tem uma mania de querer comprar tudo até 6 meses, até 1 ano de idade da criança, como se a gente não... O bebê nasceu, a gente não vai conseguir mais comprar nada. A gente não mora numa ilha deserta. A gente vai... Então, é o básico. E a rede de apoio, ela pode ser formada, a depender da condição da pessoa, por sua melhor amiga, por uma irmã. A rede de apoio é quem, na verdade, faz o literal da palavra. Apoio. Apoia. E não é, como a Renata falou, segurar o bebê só. É dar suporte à mãe. Porque, assim, a mãe já está preocupada com o bebê. Ela precisa ser cuidada. Então, todo mundo se volta a exigir que essa mulher produza leite, exigir que essa mulher esteja em pé, exigir que essa mulher acalante o filho. Só que ninguém está lembrado que ela também cansa, que ela também precisa de ajuda e que ela também precisa de atenção. Outra rede de apoio precisa estudar, viu? Porque rede de apoio não pode ser... A cobrança já começa antes do nascimento. Fica assim, seu peito já está saindo leite? Não, mas o meu filho não nasceu ainda. Seu peito não está grande. Meu Deus. Você não vai ter leite, não. A rede de apoio, seu peito não cresceu. A rede de apoio, ela vem de todo lado. Ela pode vir de todo lado. Contanto que seja para essa paciente ou para essa mulher, uma pessoa que lhe traga segurança. Então, assim, se é o pai. Se o pai chega junto, às vezes eu digo para as pacientes assim, olha, vai ter dias que ela vai estar surtada. E sabe o que você vai fazer nessa hora? Deixa o bebê com a avó, alimentado, pega a sua mulher, põe no carro e leva para tomar água de coco, dar uma volta. Porque quem precisa sair de casa é a mãe. Por quê? Porque ela está acostumada a uma vida, uma rotina antes desse bebê nascer e ela é privada de praticamente tudo ali. Quando esse bebê nasce, ele não pode sair de casa, a mãe fica com ele dia e noite e não descansa, né? Naquela rotina. Então chegou a hora que ela está cansada, ela está sentindo falta de viver a vida externa. Então assim, pega, leva para tomar água de coco, dá uma volta com ela, vai comer alguma coisa e volta para casa, pelo menos para oxigenar, porque ela volta realmente com outro gás. Outra coisa que às vezes precisa fazer, às vezes o bebê não dá intervalo para a mãe está assim, você chega olho roxo de cansada, aí você diz assim, faz assim, ordenha um horário e pede para quem está com o bebê ofertar no copinho e você dorme pelo menos 4 horas seguidas. Você chegou no outro dia, ela é outra pessoa. Ela dormiu 4 horas seguidas, ela é nova, tá nova. Então, assim, a rede de apoio, ela pode ser quando você tem condições de contratar alguém para lhe dar um suporte maravilhoso, mas quando não, é a pessoa com quem você possa contar. É aquela que está junto para lhe dar suporte. É trazer sua água, é dizer assim, olha, agora você já amamentou, vá dormir, que o bebê vai dormir também. Olha ele aqui, sabe? Então, essa rede de apoio, ela pode vir de qualquer lado, contanto que seja uma pessoa que, para a mãe, seja sinônimo de segurança. Então, eu acho que realmente ela pode ser um custo baixo também. Mas, e voltando, e a partir de que idade começa com que, no 3º trimestre, já pode começar a sair um colostro, né? Pode, mas não é obrigatório. Mas não é obrigatório, que é importante saber. E que não deve ser estimulado. Não deve porque pode estimular contrações, pode estimular um trabalho de parto prematuro. E em alguns momentos a gente pode até considerar essa saída de leite antes como uma antecipação da maturidade placentária. Uma insuficiência placentária a gente pode diagnosticar pela saída de leite antes do parto. Então não estimule mama. Não é para ficar apertando, não é para ficar fazendo nada na mama antes do parto. E depois do parto, o bebê tem até 24 horas, ainda é 24 horas para ficar sem a amamentação. Primeiro vai descer o colostro, mas não tem aquela obrigação de o bebê saiu, já ter que escorrer o colostro. Não. Inclusive não vai acontecer isso. Não vai acontecer. E na verdade o bebê vai para o peito, mas não é o objetivo de mamar. Né? Aí a neonatologista que faz sala de parto. É um reconhecimento da área, né? A gente diz mas a gente tem essa ideia da Golden Hour, mas na verdade é que você humanize aquilo ali, seja extremamente importante, faça a primeira sucção, que é bem rasa,
entendeu? E reconheça. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, vai depender muito, assim, essa importância do atendimento individualizado se dá porque existem partos e partos. Então, você tem um fórceps, você tem um parto normal, você tem um parto cesáreo, você tem a mãe diabética, você tem um... Tudo depende. Você tem um bebê PIG, você tem um bebê GIG, né? E com certeza a Valéria tem uma formação completa muito maior que a minha em relação a isso. É o pequeno. É o nasce pequeno pequeno para a idade GIG gestacional. Nasce grandão. E GIG é grande para a idade gestacional. E esse 2 tem um risco de risco maior de hipoglicemia. hipoglicemia. Então, quando a gente fala o bebê normal, que é aquele bebê que nasce dentro da faixa de gestação, né? É ali entre 40 semanas, 37 a 42, mas seria por volta de 39, 38, 40. E ele nasce com peso ideal, aquele bebê, ele tem um suporte, ele tem uma reserva até que você tenha a pojadura. E nesse meio do caminho, você vai ter o colostro. E o colostro, às vezes, é uma colherzinha de chá para 24 horas. Então, essa ansiedade de você ter que dar leite com 24 horas que o bebê... Isso não existe. Isso É tanto que a gente vê, eu digo que a natureza ela é muito sábia. Nada foi feito à toa. Então, assim, quando a gente vai olhar o tamanho do estômago no bebê, a capacidade gástrica dele no primeiro dia, uma azeitona. Exatamente. E ela vai aumentando com o passar dos dias, porque a mãe também vai aumentando essa produção com o passar dos dias. Então, essa capacidade do estômago dele vai aumentando. Então, no primeiro dia, eu não preciso encher um bebê de leite, até porque ele tem grande chance de começar a regurgitar. Exatamente. E aí eu começo outro problema. Ao invés de eu ter uma solução, eu tenho um problema. Então, eu digo que a natureza é sábia em vários sentidos. Por exemplo, por que é que o bebê procura... tem essa afinidade com a mama. A mama é redonda e tem mais afinidade pelas coisas redondas. Por que que o bebê, ele reconhece o seio, a diferença de cor, a temperatura, o cheiro? Existe também a distância entre o olho da mãe e o seio dela. Então, a boquinha da criança vai estar no peito e o olho dele vai estar numa distância que ele consegue enxergar. Exatamente. Aquela metragem. Eu digo que nada foi criado por acaso, assim, as coisas têm um motivo de acontecer. É porque a gente às vezes subestima e torna as coisas muito técnicas e a gente esquece que existe uma sequência natural das coisas se encaixarem, né? Então, assim, o bebê ir para o seio da mãe numa condição ideal de nascimento, porque tem condições que a gente não tem, partos que a gente não tem condições de levar o bebê para a mãe mesmo, que ele vai precisar de assistência. Mas uma condição ideal é mais, eu digo, um reconhecimento de área, para ele chegar ali, ele tá com a mãe, estimular a mãe nessa questão hormonal também. E, inclusive, na questão hormonal, você aumenta a contratura, diminui o risco de sangramento. Isso. Só pela questão hormonal, só pelo aumento da ocitocina que... É a coisa mais genial que a natureza. Você sabia disso, Ricardo? Veja, a mulher tá grávida, a placenta tá colada no útero. E aí, depois que o menino nasce, a placenta descola, né? Então, fica aquela área cruenta. Eu vou explicar como se estivesse explicando para uma criança de 12 anos. E aí, a placenta Ricardo tá com 12 anos. É isso aí. A placenta descola. Então, vai ficar aquela área sangrando, né? Existe uma coisa, eu me lembro disso, que eu sou um obstetra frustrado, né? Na verdade, eu ia fazer obstetrícia, terminei fazendo neurologia. Que chama-se ligaduras vivas de Pinar, né? A contração do útero é quem faz esse sangramento diminuir. Porque se o útero não contraísse, a mulher ia ficar sangrando. Existe um termo para isso, né, Carol? Atonia uterina. É isso aí. Então, se o útero não contrai, a mulher fica sangrando. E aí, uma das coisas que faz com que o útero contraia é o estímulo da mama, porque produz ocitocina. Então, a pessoa o pediatra vai lá, bota o menino no peito da mãe, o menino vai e suga, e aí produz esse hormônio e faz o útero contrair. Inclusive, e o menino, na prática, salvou a vida da mãe. Que coisa, bicho. E no pós-parto é bom que a paciente saiba que é normal ela sentar para amamentar. E quando terminar você entrega o menino, na hora que você levanta, cai muito sangue. E que é normal. É o útero que estava cheio de sangue. Não é que começou a sangrar, o sangue já estava no útero. Parado, né? Só que na hora que amamentou, o útero contraiu e botou para fora aquele sangue velho. É uma coisa extremamente importante também, e aí vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, é que existe um feedback, todo um feedback hormonal, que ele é estimulado pela amamentação. Então, na verdade, tudo vai acontecer, a produção vai acontecer na cabeça e o armazenamento vai acontecer na mama.
Então, a gente não produz. A mama está super cheia. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque ali é a capacidade de armazenamento. Então, de fato, tem pessoas que a mama tem uma capacidade de armazenamento maior. Mas isso não quer dizer nada, porque na hora, e era isso que eu ia falar, quando o bebê começa a sugar, por uma questão de feedback, a gente o cérebro, o hipotálamo responde, e aí ele começa a produzir prolactina, e aí a prolactina vai produzir o leite. É fábrica de produção, não é fábrica de armazenamento. Então, não importa o tamanho. No sugar. Então, se você vem e dá uma mamadeira, aquele bebê que ia sugar com uma determinada força, ele não tem mais essa força, e aí o seu cérebro vai entender, não preciso produzir mais, porque se ele não está mandando, por que eu vou produzir? Isso é uma questão importante, principalmente as mães que ficam com os bebês internados em UTI. Porque como na UTI, geralmente eles têm horário para ordenha, nem toda maternidade aqui em Sergipe, a gente tem a sala de ordenha livre o dia todo. Então, o que acontece? Algumas mães vão para casa e elas não ordenham à noite, pensando em guardar o leite para de manhã ela ordenhar. Doutora, eu chego aqui de manhã, sai mais leite do que o resto do dia. Mas amanhã vai sair menos. Exato. Sai mais hoje. Aí onde está? Eu vou e explico. Eu disse, olha, mas não é assim. Quanto mais você tirar em casa, guarde no seu congelador. Quando seu bebê for para casa, você usa. Porque quanto mais você estimular, mais o seu cérebro vai fazer assim. Opa, alguém consumiu lá embaixo. Vamos produzir mais lá embaixo. Ele produz mais. E temos o pico de ocitocina na madrugada, às 3 da manhã. Eu mando ordenhar em casa na madrugada, exatamente para ela entender. Eu digo, olha, é como se fosse uma fábrica. Manda uma mensagem lá para cima. Ela diz, opa, tem alguém precisando. Por que você esvaziou? Vamos mandar ela para baixo. Opa, não esvaziou porque eu estou guardando para outro dia. Seu cérebro recebeu ok, não preciso mais produzir, lá embaixo já está cheio. Exatamente. Para a produção. Aí segura a produção. Aí é quando elas vão entender que elas precisam continuar ordenhando, porque chegam lá, às vezes, doutora, está diminuindo minha produção. Você está ordenhando de noite? Não, eu estou guardando para de manhã. E o principal de noite é exatamente por esse ritmo circadiano, que a ocitocina é um dos hormônios que respondem, assim como a melatonina, por exemplo. A gente está fugindo um pouco do contexto, mas do tema, mas melatonina é a mesma coisa. Por que eu tenho que dormir na hora que a luz apaga, na hora que o sol se põe, por exemplo, 10 horas da noite no máximo? Porque é quando você vai produzir melatonina e no outro dia você vai estar... Né? A mesma coisa é a ocitocina. Então, na madrugada, toda paciente que diz, preciso dormir, então durma de dia. Não durma à noite, não, porque a noite é o principal. E acontece demais, não sei se vocês pegam isso, mas a paciente quer dormir, aí eu tô dormindo a noite inteira. Aquilo pra mim, quando eu ouço aquilo, meu Deus do céu, pronto. Aí é quando a gente tinha o maior pico. Não que você vai deixar de produzir. Conheço várias pacientes que não amamentam nada, não precisa acordar bebê também, né? Tô errada. Não precisa acordar bebê na madrugada mais, né? Se ele dorme a madrugada toda, ótimo. Mas o ideal é que você... Você estimule na madrugada. Na madrugada, pelo menos, né? Inclusive, quando o João estava na UTI, eu acordava, eu botava o alarme para acordar, para botar a bomba. Isso quando o calafrio não me acordava, né? Às vezes eu não precisava, antes do alarme tocar, já começava, que a pojadura é normal, né? A gente ter febre, a gente ter calafrio. Eu acordava me tremendo. Eu fazia, está na hora da ordenha. Aí eu ia, pegava a bomba, botava... Não dava 5 minutos, já ia melhorando tudo. O corpo pede, né? É impressionante. É uma máquina. E é uma fase. Assim, é uma hora ordenhando, uma hora dentro da UTI, uma hora descansando. Uma hora na ordenha, uma hora lá dentro, uma hora descansando. E agora, mãe de UTI essa questão de você entender esse mecanismo, quanto mais você suga, mais você produz, é extremamente importante. Outra coisa importante aí é aquela história de, mas ele não larga do meu peito. É uma conduta minha. Hoje eu faço menos, bem menos, de quando eu fazia mais amamentação. Então, assim, eu tenho muito uma conduta, assim, livre demanda real, de verdade, e no primeiro mês significa pendurado o dia inteiro. Porque quanto mais ele puxa, mais você produz para os próximos que vão vir. E outra coisa que as pacientes têm muito é o relato, assim, logo no começo tem um edema. Né? Sim. E aí elas começam, meses, né? Não, até menos, elas têm aquele edema e aí acham a mama tá imensa, tá produzindo horrores. Aí quando passa os dias que aquele edema vai embora,
doutora, não tô produzindo mais nada, meu peito nem incha mais. Mulher, mas a máquina tá funcionando. Não, Vamos lá, que entender? bom, né? Que não Né? incha, porque o inchado é péssimo. Então, mas a ideia que elas têm é que esse volume, por conta o edema, é o que está fazendo produzir muito. E, na verdade, até elas entenderem que não é esse inchaço, esse volume todo, que é a real produção, é difícil. É difícil. Então assim, vamos para mitos e verdades? Não, diga. Existe uma coisinha assim naquele primeiro mês. Na primeira semana você não tem leite. O erro, né? A história do erro. Você não produz, né? Vamos botar 5 dias aí, 4 dias, né? 4 dias já não... E aí naqueles 4 dias não produz, aí você dá o leitinho. Primeiro erro, né? Dá o leitinho. Aí você dá o leitinho, o menino tá lá super satisfeito. Aí você enche de vez. Eu dei o leitinho, ele ficou legal, eu enchi. Aí enche de vez. Aí você começa a amamentar. Quando você começa a amamentar, esvazia. Ai, meu Deus, eu comecei a agora que eu vou ter que realmente ajudar. Aí, com quando esses 5 primeiros dias não produz bem, e aí? O que a mãe faz? Então, aí vai Continue depender no de cada peito. caso, de cada realidade. É muito importante a presença de um pediatra amigo na amamentação. De um pediatra amigo da amamentação. E o ideal é que ela não use nenhum outro apetrecho, senão o peito dela. Agora, eu falo assim, existe um binômio, mamãe e bebê. O mais importante é alimentar a criança. E o segundo mais importante é esvaziar o peito. Então, qual é o ideal? Que você amamente a criança no peito. Mas o principal é alimentar a criança. Então, precisa ter um pediatra amigo da amamentação, porque se essa criança não estiver sendo alimentada, ele vai comer o que for, feijão. Estou falando aqui exageradamente, mas ele tem que comer. Agora, o ideal é que ele coma no peito da mãe. E aí, se ele precisar comer, esvazie o peito dessa mãe. Não deixe esse peito dessa mãe cheio. É as duas coisas. E o ideal é que esvazie na boca do bebê. Né? Ok. Agora, então não existe aquela... Não sei se isso é um mito, essa história do mito é verdade. Então não existe aquela mulher que não produz leite, não produz o leite. 5% hipogalactia. 5%, na melhor literatura. Quer dizer, eu produzia, mas assim, não era... João, que ficou internado, ficou 15 dias internado na UTIM. Então, assim, eu perdi de 15 dias dos 30. Então, você foge já dos 5%. Já, você produzia normal. É. Só que o que aconteceu com você foi que seu bebê ficou na UTI e aí existiu... A fábrica foi... E o outra, o feedback hormonal estresse, errado. a preocupação, Tudo, isso tudo brinca de interfere na gente. sua Então, alimentação. Então, Então, assim- se a mulher chega no primeiro dia, ela diz assim, eu não produzo leite. A mensagem pra ela é insista. No segundo dia, não produz leite, insista. É 30 dias. Persista. É isso. Mas aí a gente tinha uma pediatra amiga que fazia assim. Durante o dia a gente ia bem. Quando dava 5 horas, existe ou não existe a hora da bruxa, 5 horas da tarde? 5 horas da tarde, o menino esvaziava a minha mama e gritava de fome. A mãe cansada, porque é o horário que a gente também, o nosso cortisol cai e a gente também tá cansada. Então, o que era que eu fazia? Eu dava uma mamadeira, era pequena, 30 ml, e eu me recuperava, e ele se recuperava, e aí a gente enfrentava a madrugada juntos. Veja, E pra outra mim coisa. funcionava. Mas é isso, mas 5 horas da tarde, a hora da bruxa, era... Veja, se você é amigo da amamentação, tô falando aqui, Valéria, você vai me entender. Você é amigo da amamentação, você é amigo da amamentação. Então você não pode, uma paciente que diz o que ela acabou de falar, hora da bruxa, 30 ml. Ah, não! Então você não você não é amigo da amamentação. Se você é amigo da amamentação, você vai respeitar o momento que essa mulher esgotou e você vai estar do lado dela. Sabe por quê? Porque a amamentação mista é melhor do que não amamentar. Entendeu? Eu acho que cada paciente é uma paciente. Exatamente. Individual. Você não pode simplesmente ser ditatorial na regra do amamentar. Eu enxergo a necessidade da paciente e o que ela está disposta a tentar. Exatamente. Então, assim, tem O limite paciente... É o limite dela. Porque eu prefiro uma mãe com a mente saudável para cuidar daquela criança e amamentar o que ela consegue amamentar pelo tempo que ela puder, do que a mãe que simplesmente não aguenta mais nada e desiste completamente. E outra coisa, essa mãe que ela tá ali no amamentação mista, foi exatamente o que você falou. Ela não desistiu. Ela tá agora, desde que, outra coisa importante também, que ela esteja empoderada do que cada conduta dela tem como consequência. E outra, você percebe assim, diferença tem mulheres que dizem assim, eu não consigo produzir, não tenho produção.
E é engraçado que às vezes muda a história dessa paciente e numa segunda gestação essa paciente faz a amamentação. E às vezes até exclusiva. Então assim, qual foi o contexto da primeira gestação? O que foi que aconteceu nesse meio do caminho? Quais foram os fatores que vieram interferindo, que impediram essa paciente de acreditar que ela conseguiria amamentar? Eu tenho relato disso dentro da minha casa, assim. Minha filha nasceu, meu sobrinho nasceu pouco tempo depois. E na época que minha filha nasceu, eu fiquei só amamentando. E a minha cunhada não conseguia, dizer que não conseguia, não tinha produção. E aí era a fórmula, entrou com a fórmula. Quando foi a segunda filha, ela me pediu, você vai comigo para a maternidade? Eu disse, vou. E aí no primeiro dia, em outro estado, aí a enfermeira veio e disse assim, olha, e aí, você vai dar alguma coisa? Eu disse, não, ela não vai mamar, ela vai mamar no peito da mãe. Aí a mãe disse, né? Exatamente. Se Você foi rede de apoio. Se eu for dizer a você que a segunda filha, ela fez a amamentação exclusiva. Mas ela só fez a amamentação e ela exclusiva amamentou, porque ela teve uma orientação. E ela amamentou até, quanto tempo? 2 anos, 3 anos quase, a menina. E eu disse, tá vendo que consegue? Às vezes a gente precisa só acreditar mesmo. E, na verdade, saber. Saber, ser empoderada no sentido de saber. Por exemplo, quando você virou para ela, enquanto pediatra, e disse, claro que você vai amamentar. Ah, a menina tá chorando. Bebê chora. Você levou segurança para ela. Então a rede de apoio tem que ser segura outra também. Paciente. Outra coisa, todo mundo, eu recomendo a todo mundo ter o segundo filho. A gestação é muito melhor. A amamentação é muito melhor. Você curte muito mais a gestação, a amamentação, o filho. Porque você se cobra menos. Por que você não sugere o terceiro para as pessoas? Eu sugiro. Maravilha. O terceiro é a cereja do bolo. O marido fez vasectomia, não tive a experiência. O meu para fazer junto. Já falei para ele, deixa eu quieto. Mas vamos lá. Então, leite fraco. Não existe leite fraco. Não existe leite fraco. É isso que eu digo. Tem aquelas mulheres existe que são... o artificial. Aquelas mulheres que são realmente desnutridas, aquela que só tem... Ela vai espoliar, né? Ela vai tirar o cálcio do osso, ela vai tirar dela. Ela vai tirar dela, mas o leite ela vai produzir. Vem realmente perfeito para a criança. Seio pequeno produz pouco leite. Não tem nada a ver o tamanho do seio. Tudo na cabeça, produção na cabeça. Preciso tomar 6 litros de água para produzir leite. Então, veja. Você precisa estar hidratada. Para poder viver bem. Porque você vai conseguir passar leite pro seu filho. Agora, quanto melhor estiver hidratada, alimentada, né? Melhor você vai estar disposta para poder amamentar seu bebê. Na verdade, coma a cada 3 horas. Tome o máximo de líquido que você conseguir entre esses horários de tudo. Assim, você tem que evitar líquidos que, na verdade, geram cólicas. E aí você vai entender bebê por bebê. Ah, chocolate gera cólica. Normalmente gera, mas eu não sei. Seu bebê tá bem com chocolate? Fica aí com chocolate. E comidas saudáveis, né? É um momento que você tem que estar... eles também reconhecem pelo período da gestação, que você comeu no período da gestação. Geralmente ele reage bem. Existem vários estudos que mostram que tem a ver aí com essas estrobolunas que a gente produz e que passa pra criança. Exatamente. E se o bebê mama no peito exclusivamente, não precisa complementar com água, chá? Nada. Já vem tudo? Leite materno tem tudo. É a coisa mais bem inventada. Entrou com artificial, tem que entrar com água? Se ele entrou com artificial, vai depender de que fórmula ele usa, se precisa ajustar, quanto ele usa. Então, assim, se é uma criança que predominantemente é leite materno, se ele precisa beber alguma coisa, ele bebe mais leite materno. Até porque é super hidratante. Hidrata demais. A próxima é, amamentar dói? Então, é o seguinte, se você... Normalmente, amamentar dói. Por quê? Nas primeiras semanas. Normalmente dói. Vai existir ali um incômodo. E vai ser normal a criança chorar de um lado e você chorar do outro. Mas não é pra ser assim. Não é pra ser sofrido. E limiar de dor é de pessoa pra pessoa limiar também. Limiar de dor é de pessoa pra pessoa. Né? E, normalmente, a regra é que se está doendo, é porque está errado. A regra é essa. E aí eu vou falar um pouco como mãe, de 3. Eu amamentei os 3, amamentei os 2 mais novos até 2 anos. Né? Fui no limite mesmo. Mais velho não, mas os 2... Eu trabalhava em UTI na época do mais velho. Depois eu fiquei só com consultório, então consegui amamentar os 2 mais novos. Mas eu sentia dor, sinceramente.
ejeção de leite, eu sentia um leve incômodo. Não, era assim, não, pegou. Ufa, pegou. Exato. Aí dá aquela... Aquele primeiro momento dói Aquele um glow que pouquinho. pega, até porque ele suga mais forte e mais Pega rápido. um pouquinho. Pra Quanto poder mais fome, às começar. vezes no começo eles pegam com gosto, né? Dói um pouquinho. Dói. Agora, não é aquela dor que a gente vê quando eu recebo meus pacientes no meu consultório. Meu Deus, é uma dor insuportável. Então, dor precisa ser investigada. Inclusive, dor é a maior causa de interrupção da amamentação. A maior causa de todas é dor. É por dor. E a higiene em relação após as mamadas e antes da mamada. Precisa lavar com água e sabão antes de amamentar. Gente, a pele, ela também tem sua questão de proteção, né? Então, E a orientação hoje em dia, até onde eu sei, é que essa hiperigienização seja evitada, inclusive de evitada. bombinha e tudo, isso, né? isso. Porque senão acaba Toma o ressecando a pele. banho, Né? lá você na hora do banho, normalmente, mas nada de excesso, porque você vai tirando a proteção também. E evite da pele. passar qualquer coisa também, viu? Essas pomadas cicatrizantes. Existem pomadas importantes. Não vou tirar o mérito das pomadas, mas elas não devem. Mas não precisa ser usadas de não devem ser rotina. usadas, O colostrozinho já é cicatrizante também. Exatamente. Elas Já tem não vitamina devem E, né? Já tem. O colostro é Coloca um fantástico. pouquinho O do leitezinho leite. é fantástico. E tomar sol. No... Também é uma coisa. assim, Ajuda. Já foi muito indicado no passado. Tomar sol. Essa história da camisa. A cortar a camisa, que a sua era de onça. Era por causa do sol, né? Na verdade, você corta a parte do poder botar pra mamilo e tomar também sol. fica no sol Pra pra não ficar ficar no sol. pelada lá no sol. O pessoal falava muito isso. Mas eu acho que mal não faz. Não. Agora não é o tratamento mais, não. Geralmente, quando a proscrito. gente fala assim, passa um pouquinho do leite e um solzinho rápido, mas nada de ficar Espere secar, torrando né? no sol. Só- né? só o tempo Não de é Não secar. bronzeamento. Não é né? mais, não é mais. Antigamente eles indicavam, inclusive, luz. Se você não tivesse a luz sol, você vermelha. botava luz. Mas também não é mais em casa, não. É isso aí. Muito Eu bem. mais. E outra coisa, é aquela história de você mudar a alimentação da mãe para melhorar, para aumentar a gordura do leite. Você já viu Você tá muitas querendo vezes. perguntar da cerveja preta, da Valzinha? Não, Posso era, tomar? agora tá na moda do óleo. Óleo de linhaça, óleo. Não é pra isso. Posso responder? À vontade. Não. Existe na verdade, existem alguns estudos que eu chamo de estudos anedóticos. A amamentação é uma área muito difícil de você fazer estudo científico. Não é fácil. Porque Primeiro ninguém quer a ser indústria cobaia, não né? quer pagar, porque leite materno é barato. barato. Então a indústria não quer pagar. E a gente só faz estudo científico, né, assim, robusto, com a ajuda da indústria. Não tem jeito. Segundo, que não é fácil, porque você precisa randomizar e não é fácil. E o que a gente sabe, existem alguns estudos anedóticos que aí ela faz por exemplo, em situações que o leite está muito grosso, de repente você tomar algumas medicações que afinam entre elas isso que você falou, mas, ou então já existiu sal de magnésio, né, que é você compra em farmácia, é sal de magnésio o nome mesmo, e aí você coloca, isso, existem estudos mostrando que outrora fizeram efeito. E a gente, eu vou falar pra vocês aqui um segredo aqui que não pode passar no podcast, tô brincando. Pode passar. Na realidade, na individualidade, quando eu recebo essas pacientes que têm, por exemplo, elas fazem, vou dar um exemplo aqui, elas fazem aqueles pontinhos brancos na ponta do mamilo, que é o ducto obstruído, que não deve arrancar, tá? A gente até faz, mas a gente faz com cuidado extremo e em raras situações. Nem deve passar a toalha, que foi outra indicação. Então, muitas vezes isso acontece por um leite grosso. E a gente consegue, inclusive, ver o leite grosso. Então, às vezes, eu lanço mão desses artifícios, certo? De coisas que a literatura não descreve como absolutamente real e regra. Mas eu acho que na amamentação você tem que ter muita vivência também. Então, faz sentido isso que você falou. Mas não é de todo verdade, não. Por isso que existe esse comentário de que óleo de girassol, óleo de linhaça, semente de linhaça, mas não é de todo verdade, não. Existem estudos que mostram que sim, existem estudos que mostram que não. Então, não existe Não. verdade aí. Não é para indicar. No dia a dia, a gente pode aceitar, sabe? Mas existe um protocolo da Sociedade de Mastologia em conjunto com a Febrasgo, que tá me fugindo o nome agora, mas que é como um consenso
uma coisa consensual. Isso está proscrito também. Todas essas medicações estão proscritas. Antigamente usava muito, né? Medicação para enjoo, para aumentar a produção do leite. Elas aumentam, Aumentam, né? São galactagogos, prolactina, mas né? também não tem indicação. Até porque aumenta a irritabilidade na criança, né? Pode. Para criança em si, a gente vê pouco. Mais a mãe, o extrapiramidal, né? O risco da mãe. Para o bebê é pouco. Eu Menos mal. sou prova viva disso. Assim, não. Eu usei botilha no primeiro bastante, mas não tá lá, né? A gente sabe que existe. Os riscos existem, né? Mas não é indicado para aumentar. Porque assim, se você for Isso fazer é- uma lista da quantidade de coisas que as pessoas Isso é efeito mandam colateral, usar, né? Não é o mandam efeito usar, obje... tem uma lista gigantesca. Às vezes eu me surpreendo. Às vezes tem paciente que chega com nome de coisas assim. Você achou isso na internet? Já mandei pedir. Às vezes você se Tem surpreende. algumas coisas tem- naturais, por exemplo, fenogrego. Tem muito estudo com fenogrego. Tem estudo. Tintura E aí, de algodoeira, e aí realmente tem eles estudo, usam porque usam em muito. vacas. Tem O tudo de fenogrego algodoeiro, eles muita usam gente muito. usa. Outra coisa é alfafa. Alfafa. O contrário, sálvia para diminuir. Mas são estudos anedóticos. E vamos, apesar de ser um assunto bom, que a gente ficaria ainda muito tempo e contando muitas histórias. Tem né? muita história, né? Eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não sabia nada de amamentação. Tanto é que E teve quantos filhos? 2. E participou. Eu não parei pra Ou pensar, não. né? Vamos Claro. perguntar. Aquela primeira pergunta que você fez. Ele participou, ele ajudou, Valéria? Ajudei. Eu me orgulho de dizer isso. Isso é um papo. A primeira filha, a gente, na verdade, fazia residência, né? Então, era bem Era o que dava, complexo, a hora em que outro dava, né? estado. Só eu e ele, tinha uma funcionária em casa. Então, assim, ele na residência, eu na licença. Então, quando ele chegava em casa, ele me ajudava, mas a gente também... O bagaço. Ajudava com o que dava na hora que dava. Ajudava, ficava com ela um pouco e segurava e ajudava depois que amamentava, mas é puxado mesmo, né? Sempre fica, que a gente grava alguma coisa, fica aquela sugestão de um próximo tema, né? A gente podia marcar um dia para vocês contarem essas histórias de amamentação. Um episódio de história. história de Então, se for juntar, Tem muita três de história. Renata, dois Nesse dia eu não todos venho. nossos. Nesse dia eu não venho e dou espaço pra Bruna. Bruna Porque o lugar hoje era de Bruna, né? Inclusive de Não gêmeos. tem Gêmeo, gêmeas, exatamente. O lugar hoje era de Bruna, mas ela tá doente e não pôde vir, né? Então, sugeriu alguém que tivesse uma expertise em amamentação. Não, na verdade foi pra gente ver o outro lado. O que é que o marido vê, né? Daquela mulher que tá ali sofrida, né? Como é que você Cansada. se sente? Fale agora. Aí, é o que eu tô te Aí, dizendo. vamos Eu cheguei à lá, vamos conclusão- lá. Eu cheguei à conclusão agora de que eu não sabia Os nada. peitos doendo. E vocês falando e eu aqui, era assim? Pô, não percebi nada disso. Não, Eu mas não ele sei, gostava isso de fazer uma coisa coisa. importante. Você tá vendo que Ele eu tô gostava de fazer uma revelado? coisa. Isso é uma propaganda para amamentação. Por exemplo, a minha filha, a mais velha, Nem mamou isso eu lembro, bastante, tá até vendo? um ano. Eu achei uma Então, coisa tão assim, natural. quando ela ia pro peito, ela ia numa fúria, assim. E aí, uma das vezes, a gente até filmou ele dizendo assim, cubra o peito com pano, cubra com pano. E aí a bichinha fazia assim, catando o peito. Aí eu disse, a bichinha, ela tá pedindo. Ele, espere mais um pouquinho. E ela esfregava a carinha no pano. Aí ele, vá agora. Quando eu tirava o pano, ela agarrava e fazia. Aí ele, tem chocolate nesse leite? Não é possível, isso é somente materno. Ela dava uma relaxada e fazia. Aí ele, tem chocolate nesse leite? Não é possível. Mas Amamentar é uma Não deve delícia. ser fácil, não. Porque você pega uma mulher barangada no dia seguinte, né? Vocês têm que ter assim, porque Não, mexe e assim, muito com a gente. A diástase de reto. Mexe muito com a gente. A predominância estrogênica, um lipedema, assim, absurdo. Pelo amor de Deus. Aquela barriga flácida que você olha e faz, nunca mais vai Eu não tenho voltar. opinião da sobre isso. Valéria nunca ficou assim. Mas é verdade, ela não ganhou 40 quilos Eu na perdi. gravidez. Não, mas no ficou inchada. pós-parto imediato, a Ai, barriga na não hora tem que como não, gente. fica, na hora que murcha. Eu ganhei pouquíssimo, eu ganhei 6 quilos na média, 6, 8 e 10 da Também da ganhei primeira. 8 quilos. Pois é, E mas fica. mesmo assim, você Os fica primeiros diferente. dias fica mais flácido, fica Bom. mais gelatinoso o abdômen. Aí depois volta, mas assim. E assim, a predominância estrogênica, o lipedema, essa parte sempre tem essa retenção mais hídrica no início. E aí, aos Eu poucos que perdia vai, muito vai, peso Vamos. depois que eu tinha. Eu ganhava. Eu perdia gente- muito Depois eu rápido. conseguia perder. A mas gente eu vai ganhava. fazer o seguinte, a gente vai marcar um episódio para falar sobre experiência pessoal de amamentação. Mas realmente, quando Eu acabar acho que aqui, a de gente marca uma data. pós-parto.
Perfeito. De pós-parto. Experiência de pós-parto. Maravilha. E chegou Até. nosso horário. Vamos. Tô cortando abruptamente porque a gente ainda tem que fazer uma coisa importante. Onde é que o pessoal nos encontra? Fica No à Instagram, é assim que a gente fala. No Spotify e no YouTube. Toda E onde a gente segunda-feira encontra tem um essas duas? episódio postado. Toda segunda-feira, 00:01, tem um episódio postado. Ah, que bom. E onde- Esse é o 19º. Eu vou divulgar Você isso. não tem. Eu tenho isso contado. E onde a gente encontra vocês? Os pacientes vão me encontrar ou pela sala de parto das maternidades ou nas UTIs. Eu normalmente fico a maior parte do tempo nas UTIs mesmo. O pessoal pergunta onde é que sua esposa atende. Eu falo, onde você não quer que seu menino vá nunca na UTI. Mas você vai na casa nesses 3 primeiros meses. Eu Você fiz atende consultório. domicílio. Eu fiz consultório durante 8 meses, de forma intensa. E só que eu mergulhei de cabeça e aí eu não consegui dar conta da demanda que apareceu. Que bom, né? Porque eu pesava menino 2 vezes na semana, eu tava junto das mães. Ah, que delícia. E eu vi Mas Eu ela menino, queria tinha- saber dessa história pra E você eu- ir na minha casa. e eu vi menino Mas só que ela que- tinha 2 filhos pra E criar. eu vi né? menino que não ganhava peso só mamando durante 15 dias e depois deu um boom e amamenta até hoje. E é lindo de ver. Então, Ai, lindo assim, mesmo. eu fazia com amor mesmo, mas era um ritmo bem puxado. E eu digo que a UTI é uma cachaça para mim ainda. Então, eu terminei deixando um pouco o consultório, mas atendo algumas pessoas, assim, alguns amigos. Eu fico Olha, parece- acompanhando. Inclusive, pra João, ela saiu de casa num domingo pra fazer a sala de parto de João. Ai, que mal. É isso aí. Então, eu sou mastologista, então hoje eu atendo no meu consultório. A maior parte do meu tempo é na Semise. Eu não atendo só lá. Também faço SUS e amo fazer. E também laudo da mamografia. Laudo mamografia. Você pegou umas mamografias Hoje. minhas já, né? Hoje. Ai, meu Deus do céu. E faço biópsia, faço ultrassom, faço mamografia. Mastologista tem isso, né? A gente faz muita imagem, opera e atende. E meu Instagram é doutora Renata Montarroios. E como é que escreve Montarroios? 2 R's O Y O S. Montar 2 R's O Y O S. Tem muita Ok. coisa pessoal lá, viu? Tem os meninos lá, tem a amamentação lá muito. Tem, Eu a, gosto. tem a foto sua com a consultora que quis dar aula e você não deixou. Tá lá também. Ai, não, acho que eu falei sobre ela já. Deve ter gratidão a ela nesse Instagram. Mas beleza, então mensagem final. Carol, eu não sabia nada de amamentação.